Olá, queridos, queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia para todos. Espero que estejam bem. Eu costumo falar, né? Você está me ouvindo de dia é bom dia, tarde é boa tarde, de noite é boa noite, madrugada eu já dou boa sorte, né? É. Galera, a gente vai fazer um bate-papo hoje. Aqui quem fala é o professor Pedro Benato. Acho que vocês já me conhecem, mestre e doutor em Direito. Deixo aqui, sempre falo um pouquinho, né? Eu estou sobre minhas redes sociais, podem seguir aqui, né? PHB_Benato, marquem lá, marquem o I9, que é meu Instagram, e eu acabo respondendo vocês aí de forma integral no que for necessário. Mas vejam, hoje teremos um tema muito importante, considero um dos temas mais importantes na Justiça do Trabalho, para a prática trabalhista, porque a gente vê aí magistrados julgando com base em princípios. Então, por que não falaremos hoje de princípios do direito do trabalho, né? Nós temos alguns para conversar. Eu comecei falando já em algum encontro, falando a vocês que princípio é uma proposição básica fundamental própria, né? É um ramo, né? A gente subdivide em princípios próprios de todo o direito do trabalho e até mesmo os princípios constitucionais. Eu falo para vocês que princípio é tão importante que tem juiz magistrado que julga, baseia suas sentenças com base nos princípios. Razão pela qual eu vou dedicar aqui esses blocos para falarmos e esgotarmos todos os princípios relacionados ao direito do trabalho. Antes de tudo, eu sempre falo que os princípios eles têm umas certas funções que são inerentes a eles, né? Eles têm uma função chamada de função informadora, né? Por quê? Porque ele serve de legislação. Oh, olha eu aí, sabia que você estava vendo. Ele serve de inspiração ao legislador. E ele também serve como fundamento para a criação de normas trabalhistas ou de outra área qualquer. E tem função normativa, porque é uma fonte supletiva do direito. Lembra de fonte, nascimento do direito? Se tem lacuna e omissão na lei, vamos com base nos princípios, né? E tem uma função que a gente chama de função interpretativa, né? É um critério de orientação para os aplicadores da lei. Essas três funções elas fazem aí, elas trazem a importância dos princípios, não é verdade? O que eu quero que a gente converse antes mesmo de eu adentrar nos princípios gerais do direito do trabalho, meus queridos? Eu quero falar com vocês rapidamente, tá? Dos princípios constitucionais. Novamente explico a vocês aqui. Vou até mostrar, fizemos os slides, eu vou mandar a vocês bem bonitinho. Eu coloco aqui os princípios constitucionais atrelados ao direito do trabalho. Eu passo por toda a parte de princípios, proteção, primazia. Nós vamos verificar aí em conjunto todos os princípios. É que vocês já viram aí, eu gosto de aparecer aqui com o meu carão bonito aí dentro da sua residência, não é verdade? Então, senhores, vamos lá. Primeiro, os princípios constitucionais, eu falo que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar. Senhores, isso aqui não é nem muito. Isso aqui é até meio óbvio, né? Todo mundo tem direito a ter a sua dignidade intacta. E o Brasil ele ratifica convenções da OIT que a gente aqui. Você já escutou alguma vez na sua vida, e aqui eu acho terrível? Ah, obriga o preso a trabalhar. Porque que está na cadeia tem que trabalhar. Senhores, o Brasil é signatário, ele ratifica a Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho. E veja, essa convenção ela trata da abolição do trabalho forçado. Ou seja, meus queridos, ainda que você esteja penado, cumprindo pena, você não é obrigado a trabalhar dentro da cadeia, tudo bem? E, logicamente, também fizemos a ratificação da Convenção número 105, que também trata dessa abolição do trabalho forçado. E os princípios constitucionais, além da dignidade da pessoa humana, a gente fala da valorização social do trabalho. Eu acho importante nós entendermos que o trabalho é um direito fundamental, senhores. A gente fala, mas é muito importante que as pessoas possam trabalhar. É muito importante que o trabalho tenha a sua própria valorização. O princípio da função social da propriedade e o princípio do pleno emprego.
Sei que atualmente não está fácil aí, né, conseguirmos respeitar todos os princípios, eu acho que é bem complicado, mas constitucionalmente falando, temos esses aí que são baliza para os princípios específicos do direito do trabalho. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro a vocês é o seguinte: o juiz trabalhista, senhores, na justiça do trabalho da sua cidade, da sua terra aí, vá por mim. Aqui também na minha terra, muito juiz ele vai com base nos princípios. E vai outra coisa. Dentro dos princípios eu comunicarei, trarei para vocês casos reais, para que vocês possam aplicar nos casos concretos com o seu cliente, com a sua expertise. Então vamos primeiro para os princípios específicos do direito do trabalho, meus queridos. O primeiro princípio, eu vou fazer a citação de um jurista uruguaio que é chamado de Américo Plá Rodrigues. Senhores, aliás, se você não tem muito... Ah, Pedro, eu queria saber se ele tem uma obra tal. Senhores, a obra de Américo Plá Rodrigues, ele chama-se Princípio da Proteção. Aliás, eu coloco no meu livro, eu queria até mostrar a vocês, eu já falei que ia falar um pouco sobre. Depois, marca a gente aí, eu vou fazer um sorteio para quem marcar. Depois eu peço para o pessoal do Inove mandar a vocês, tá bem? Direito de Trabalho Aplicado, serve aí como cabeceira. Diz que o escritor é bacana, viu? Olha só, Pedro Henrique Abreu-Bernardo, sou idiota, né? Escrevi com carinho aí para vocês. Senhores, eu cito o Américo Plá Rodrigues porque ele escreve um livro chamado Princípio da Proteção. Senhores, é um livro pequeno, amarelo, em espanhol, mas ele fala o seguinte: quem é a parte mais fraca no direito do trabalho? Senhores, muito se confunde, até falam, nossa, é parecido com o consumidor. O trabalhador, em tese e em regra, vocês verão aí no decorrer dos estudos, que temos algumas exceções, como é o caso do trabalhador hipersuficiente, mas você vai entender que, na regra, o trabalhador, ele é hipossuficiente, senhores. Ele é a parte que, em tese, precisa ser protegida dentro de uma relação jurídica trabalhista. Então, o que Américo Plá Rodrigues faz para que vocês possam compreender de forma íntegra? Ele pega o princípio da proteção e ele subdivide, senhores, em 3 subprincípios. Estão dentro do princípio da proteção, vamos a eles. O primeiro princípio que eu falo a vocês é indúbio pro operário. Senhores, alguns doutrinadores, eu não gosto muito dessa terminologia, mas alguns doutrinadores chamam de indúbio pro mísero, dando a ideia que o trabalhador é miserável. Eu, particularmente, não gosto dessa terminologia. Para mim, o indúbio pro operário está bacana. E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: se há aí uma dúvida, o ônus da prova foi dividido numa audiência trabalhista, o juiz ele está meio que em dúvida em qual regra aplicar. Senhores, aplicar-se-á a regra que vai favorecer o trabalhador. Façam até uma analogia para quem é. Se vocês estão aqui comigo, provavelmente vocês também não são muito fãs do direito penal. Mas muita gente faz a analogia, indúbio pro réu. É uma analogia válida nesse caso. Senhores, se há um choque aí, uma dúvida, temos algo dividido, o juiz vai favorecer a parte mais fraca. Então vamos supor que estou numa audiência com meu cliente, eu tive até um caso, conto a vocês, e aqui não foi um caso exitoso, eu estava pela empresa, provas divididas, depoimentos muito parecidos, o magistrado ele deu ganho de causa ao reclamante, porque ele fala que a prova dividida, ele também, se pondo em dúvida, ele favorecerá o reclamante. Sei que para você, aí, meu querido amigo, isso possa parecer muito estranho, mas também já tive casos no qual estava pelo reclamante vencido com base neste princípio. E já vou deixar uma coisa bem clara a vocês, ainda, sobretudo no direito do trabalho, gente. Escutar aquele advogado e falar, que nunca perdi uma causa, venço todos os caras balela. Aliás, eu adoro esses caras que falam isso. Senhores, direito do trabalho sempre há procedência em parte, o juiz ele vai fazer uma análise minuciosa do caso e vocês vão entender que nem tanto lá, nem tanto cá, salvo se tiver provas gritantes de um lado ou do outro. Mas, se o juiz se pôr em dúvida, ele vai seguir o lado do trabalhador. Tranquilos com isso? Esse é o primeiro subprincípio. Senhores, o segundo subprincípio, a gente fala de aplicação da norma mais favorável, ou, para grande parte da doutrina, norma mais benéfica.
Aqui, senhores, eu vou usar vocês. A grande maioria, sei que nem todos aqui são advogados, mas o público é composto por majoritariamente advogados, mas estudantes de direito, estudantes que serão advogados, ou um dia vai que eu desperto em você a vontade de fazer o direito como um todo. Porque às vezes em cursos de direito do trabalho tem o pessoal de RH também, né, que gosta de assistir, porque lidar com o direito do trabalho. Aliás, se tiver alguém aí da RH, pelo amor de Deus, escutem a nossa orientação trabalhista, pelo amor de Deus. Gente do céu, nós somos bonzinhos, tá? Senhores, norma mais benéfica, eu vou usar o advogado como exemplo, só para vocês não esquecerem. Vocês, advogados, vocês têm uma lei, a Lei 8.906 de 94, e vamos supor que num caso concreto você ajuize uma reclamação trabalhista como parte, como reclamante, e você peça, dentro do rol de pedidos está lá o adicional de horas extras. Senhores, a empresa em contestação poderá alegar o seguinte: olha, está pedindo adicional de 100%, mas pela Constituição Federal as horas extras são no máximo de 50%. Senhores, aqui é um conflito de normas. E aqui, num conflito de normas, a gente aplica a mais favorável ao trabalhador. Tranquilos? Aqui tem até a teoria da mitigação e da atomização. Senhores, eu não posso pegar o melhor de cada diploma, né? Senão vira um monstro jurídico e vou aplicar um pouquinho de cada para o trabalhador só receber. Não, o juiz ele tem que, vou aplicar a lei do advogado. Será a lei do advogado? Ele vai fazer aí essa ponderação e vai aplicar, no caso concreto, a norma que mais favorece o trabalhador. Isso também acontece, meus queridos amigos, quando há convenções coletivas, acordos coletivos. Senhores, às vezes, aliás, o acordo coletivo e a própria convenção, ela vem com o intuito de melhorar ainda mais a condição do trabalhador. E aí você imagina que uma das empresas signatárias não concorde com isso, e ela fala, mas a Constituição Federal traz de forma diferente. Lembrem-se da questão da hierarquia das normas. Eu sei, aliás, vocês também sabem que no topo da pirâmide lá, para o direito comum tem a pirâmide de Kelsen, né? Pela teoria pura do direito, seguiríamos a Constituição Federal. No direito do trabalho não é assim. No direito do trabalho, no topo da pirâmide será a norma, a lei mais favorável ao trabalhador, ainda que essa lei não seja constitucional. Se ela for mais benéfica do que a Constituição Federal, ao trabalhador aplicar-se-á esta lei. Então já temos o segundo subprincípio, norma mais benéfica e indúbio pró-operário. O terceiro e último subprincípio, dentro ainda aí do princípio da proteção, que foi criado por Américo Pla Rodrigues, eu falo para vocês que é o princípio da condição mais benéfica. Senhores, a condição mais benéfica, ela me lembra muito vocês. Pedro, por quê? Porque o advogado, estudante de direito, né, vocês adoram. Eu vou citar a súmula 51 do TST, mais à frente falaremos que isso pode ser mitigado, mas vamos primeiro no início. Né? Vocês adoram aquilo que a gente fala que é o direito adquirido. Não posso mexer, regula a solução de problemas das normas no tempo. Eu sei que, em tese, a gente gosta muito do chamado direito adquirido, na verdade, e eu sempre penso da seguinte hipótese: eu não posso mais mexer naquele direito. Tá? Depende, a gente verá depois. Mas, em regra, para o direito do trabalho, é isso. A exceção a gente vai conversar mais à frente. Mas, senhores, vamos supor que eu trabalhe na empresa A. E a empresa A, eu estou lá há muitos anos, e essa empresa me dá um convênio médico dentro do meu contrato de trabalho que me serve dos maiores hospitais do Brasil. Um convênio médico muito bom, como diria aquelas pessoas, é top. Não fale top, Deus me livre. Mas é um convênio muito bacana. E a empresa entra numa crise econômica e ela quer cortar o convênio. Ela pode. Para os novos contratados, ela pode diminuir, porque você não entrou na condição que eu, Pedro, entrei. O meu, ela não mexerá. No de vocês, novos empregados, sim. Aí você já pode estar até pensando, Pedro, por isso que vocês, os mais antigos, são os primeiros a serem demitidos, né? É uma possibilidade, a reforma trabalhista mostrou que isso pode acontecer, sim.
Não só pode, como muitas empresas fazem esse movimento. Mas, em tese, senhores, para a gente ficar sedimentado o primeiro bloco, a gente tem que lembrar da norma mais benéfica, condição mais benéfica, indúbio para o operário. Lembrem-se que o magistrado ele não poderá não se ater a esses princípios. E vai por mim, não julgo hoje, antes da reforma trabalhista, para mim era um dos princípios basilares, não que deixou de ser, meus amigos, mas eu quero conversar com vocês, é por isso que eu sempre separo o primeiro bloco para falar da proteção, mas nos outros, no próximo bloco, muito provavelmente eu trarei a vocês o que para mim, Pedro, é o principal princípio do direito do trabalho, que é o que a gente chama de primazia da realidade. Mas daqui a pouco a gente volta a falar nisso. Só para a gente matar essa questão da proteção, lembrem-se que aqui estamos trabalhando com um empregado hipossuficiente, tá? Vocês verão que existe o que a gente chama de hiperempregado e esse princípio não se aplicaria a ele. E também, se houver um conflito de sindicatos, patronal com o de empregados, também esse princípio da proteção ele torna-se inútil, porque estamos falando de entes de mesmo pé de igualdade, em tese com a mesma força, tá bem? Mas para o trabalhador comum, você tem aí então indúbio para operário, né? Aplicação da norma mais benéfica ou condição mais benéfica. O que eu vou pedir para vocês, antes de voltarmos aí no segundo bloco, darem uma lida. Eu sempre falo da súmula 51 do TST e do artigo 5º, né, inciso 36 da Constituição Federal, né, que é o princípio do direito adquirido. A súmula 51, senhores, ela repisa aí o tal do direito adquirido. Não é algo absoluto, mas é algo de suma importância. Então, muitas vezes pode chegar no escritório de vocês um cara que fala, mudaram no decorrer do tempo do meu contrato, isso é comum. E você vai bater nesse princípio. Você tem que bater nesse princípio. Só tome cuidado, último exemplo, eu falo que eu estou terminando o primeiro bloco, eu volto a falar, né? Eu não paro. Tem situações nas quais não se trata de direito adquirido. Um exemplo rápido é a questão da participação nos lucros e resultados. O PLR ele tem uma lei própria, que é a 10.101 de 2000. E eu tive muitos casos no escritório que a empresa, por anos, pagou o PLR porque estava previsto na convenção coletiva, gente. E aí a gente negocia, arranca o PLR de lá, fala, nossa, Pedro, como você é o cão. Tinha pago para ser. Senhores, já falo uma coisa, vocês também, né? Advogado, ele nunca... Ninguém chama advogado porque está bem e está feliz, né? Geralmente é por algum problema ou para causar algum, né? Nós negociamos com muita sensatez e fizemos uma troca, a época foi antes da reforma, tinha que ter uma contrapartida, demos lá uma contrapartida para os empregados e tiramos o PLR. Senhores, com as demissões, ou mesmo pedidos de demissão, demissões normais, iam chegando processos, normal, né? Vários empregados pedindo PLR, falando que era um direito adquirido e somavam-se, eles colocavam tanto a súmula 51 quanto o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, e eu já rebatia, olha, nos termos da Lei 10.101 de 2000, não é um direito adquirido, vem previsto em convenção, e a partir do momento em que eu tirei da convenção, eu não tenho mais obrigatoriedade de pagar. Isso pode ser algo que chegue a vocês com dúvidas, então tomem cuidado. Façam análise, verifiquem se não está na convenção, porque convenção ela pode ser alterada, senhores. A convenção coletiva ela é negociada aí, geralmente de forma anual, então não caiam nesse erro de achar que também é um direito adquirido. Vocês foram meus alunos, não vou admitir esse erro, tá bem? Estamos juntos, tomem um café, um suco, uma água, se espreguicem. A gente volta após intervalo com o segundo princípio, porque lembrem-se, esse é o primeiro, proteção dentre esses três. Voltaremos com o segundo princípio, falando de primazia da realidade logo de cara, tá bem? Aguardo vocês aí. Até já, meus queridos.